dizer aqui, o que a gente pode traduzir o que Paulo está falando? É quase que uma revelação a todo aquele que tem instrução. A gente sabe que dentro da igreja existem pessoas que são fracos na fé, têm pouco conhecimento de Deus, e tem pessoas que já estão instruídas em Deus, com tempo de congregação, com tempo de caminhada. Essa pessoa já aprendeu um pouco do que pode fazer, do que não deve fazer, o que Deus quer, o que Deus não quer. Aí Paulo está dando uma advertência, né? Principalmente aos líderes, aqueles que ensinam, aqueles que estão numa cadeira de ensino. Aquilo que eu ensino, eu tenho que também cumprir. Porque se eu, por mais que eu sei e ensino que é correto, se eu não cumprir, eu estou também me colocando debaixo de punição. Ensinar a outro não santifica a minha vida. Não é isso? Se eu instruo uma pessoa o que deve fazer e eu não cumpro aquilo que eu estou ensinando, eu vou estar caindo em condenação. Porque o fato de eu conhecer as Escrituras e ensinar não me faz santo. O que me santifica é cumprir a palavra de Deus. É verdade. Aleluia. Jesus vai dizer assim: assim falai e assim procedei. Não basta ser pura, tem que parecer pura. Então Paulo está fazendo uma pergunta: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Quem faz isso? Quem fica ensinando a você mesmo acerca das Escrituras? Quem fica se repreendendo a si mesmo? Quem fica lembrando para a sua alma que você é crente quando o pecado bate a porta? Entendeu? Tu, pois, que pregas que não deve fazer, não deve furtar, furta. Você quer mais para os líderes, irmão? Dificilmente você vai ver um pastor que é de Deus não pregar que deve dizimar. Ah, pastor, eu conheci um na internet lá que ele prega que não precisa dizimar. Esse ele é de Deus, não, pode ficar tranquilo. Por quê? Porque toda pessoa que se levanta contra o dízimo está com o Espírito do Anticristo. Escreve o que eu estou te falando. Toda pessoa que ela se levanta contra o dízimo, ela está sob o domínio do Anticristo. Existe um Espírito do Anticristo que já opera. O Anticristo não foi revelado, mas o Espírito que é dele já está operando. Mas colocou um vídeo aí da Coreia. Lá já está, o Apocalipse já aconteceu, né? Lá é proibido ser crente, cristão, né? Crente pode. Oi? Isso aí. Lembra que eu falei que o demônio anda sozinho? Tem até um sol de mentira lá. Você viu o sol que fizeram de mentira? Ah, ela faz de mentira, até o lá de mentira, muito mentira. E qual que é o partido da Coreia? Vermelho. Estrela. Né? Quem lembra dessa música? Lula, ele é uma estrela. Lula. Não, 40 e poucos anos o cara preparou para tal de tal. Eu tiro o chapéu, é inteligentíssimo. Ele preparou para tal. Você pega um vídeo na internet ele falou lá atrás, ele falou: o que a gente vai construir não é da noite para o dia, leva muito tempo, uns 30, 40 anos. Não, ele preparou chegar onde está. E ele está executando a última fase do comunismo. Que ele está aparelhando o judiciário. Ele está colocando gente dentro do judiciário para que pronto, ninguém consegue mais tirar o cara. Você não vai mais votar, pode ficar tranquilo. Então, você quer ver o que é o comunismo?
É só você assistir a Coreia do Norte, a Coreia do Sul lá, a Coreia do Sul, né? Do Norte. Lá o Estado manda. Você não tem liberdade, lá quem manda é o Estado. E é o que esse presidente está querendo implantar no Brasil. Vai ter uma resistência, ele não vai conseguir, que a boa parte do evangelho é cristão e não vai deixar isso acontecer. Mas o que decepciona é um cristão derrotado na besta, né? Oi? Não, ele defende. Mas o que eu tenho que dizer disso aqui? Pastor que se levanta quando o dízimo não é de Deus. Então, boa parte dos pastores, eles pregam que você tem que dizimar. Eles ensinam que você tem que dizimar. Eles te orientam, te advertem acerca do dízimo, das ofertas. Bom, dificilmente você vai ver igreja que não pede oferta. Agora, como eu já falei aqui, boa parte dos pastores que ensinam, que orientam, que até algumas igrejas cobram o dízimo, cobram. Porque ensinar, instruir é de Deus, cobrar não. Eu não posso, eu acredito, eu creio que eu não posso ficar, como é que se diz, apertando o membro da igreja porque ele dizima. E existem várias formas de eu cobrar. No gabinete, chamando o irmão ali e falei, irmão, vem cá, o que aconteceu? Esse mês você falou no dízimo. Irmão, tem 2 meses que eu não vejo você dizimando. Tem essa forma. Tem como eu dizer assim, só vai levar quem dizima. Entendeu? Estou fazendo o quê? Estou impondo. O que eu não concordo? Que isso seja uma cobrança, que isso seja uma obrigação. Eu acredito que tem que ser com fé. Mas se você não tiver fé, vai pela inteligência mesmo, que também funciona. E muitas vezes eu não tenho fé para ser fiel à minha esposa, e pela inteligência que eu vou me lascar por eu traído ela, eu também funciona. Oi? A oferta tem que comer no coração, não é a oferta. Mas o dízimo não, né? Não. O dízimo você dá assim, Pode ir com o coração sangrando, coração batendo, você pode chatear, chorando, entregar, que não funciona. Agora seria hora de você perguntar, mas por quê, pastor? Por quê? Boa, né? A senhora paga imposto, irmão? A senhora concorda com o imposto? Vai ter que pagar? Tem como chegar no supermercado e falar, vem cá, quanto tem o imposto desse arroz aqui? A moça, 17%. Tira 17%, não quero pagar não. Você faz isso? Consegue fazer? Você concorda com isso? A gente não concorda. Boa parte, por exemplo, o que mais aumenta o preço da nossa gasolina é o imposto. A gente concorda? O que a gente paga? Tendo fé ou não, concordando ou não, você tem que pagar. O dízimo é a mesma coisa. Eu creio que é um ato de fé. Mas, pastor, se eu não tiver fé, não tem problema, funciona do mesmo jeito. Porque é um princípio. Em princípio, eu não preciso ter fé para obedecer. Obedecendo ele cumpre. Existe ímpio, gente que não está na igreja, que cumpre o dízimo, entende que é certo, dizima e funciona. Bom, quem mais oferta é ímpio. Crente não oferta, não. Eu outro dia estava cortando o cabelo, eu falei isso para o rapaz lá, que ele é crente. E ele falou assim, rapaz, é verdade, eu sou meio fraco nas ofertas. Mas o ímpio crente tira 100 reais e coloca no altar. Por que será, né? Mas vamos lá. Dízimo. Não pode ser imposto. O que é imposto? É constranger o irmão. A gente não pode constranger o irmão. Olha, irmão, a partir de hoje você não ouve mais não, tá bom? Porque a irmã está falando disso, né? Aqui o microfone é santo. Eu sei fazer isso. As cadeiras, o altar, a senhora está seguindo de exemplo, a senhora está roubando o Senhor, então a senhora tem que se consertar primeiro. Estou falando senhora porque é mais que não as suas irmãs.
fizer isso aí, eu estou constrangendo você. Você vai até dizimar. E vai funcionar na sua vida o dízimo. Mas por que você não faz, pastor? Porque eu não quero isso. Eu quero que seja espontâneo. Quero que você tenha uma experiência com Deus. De contrapartida, diga assim, pastor, o que o senhor ganha com isso? Eu estou livre para poder pregar com ele, sobre ele. E como eu não te constranjo, eu não te coloco no gabinete, eu não proíbo você de louvar, você não pode dizer, nem ficar chateado porque eu prego sobre isso. Eu sou livre para pregar, eu vou pregar, eu vou falar, todas as vezes que Deus quiser que eu fale, eu vou falar, todas as vezes que me permitir, eu vou permitir. Já falei, tinha uma família que ficou aqui conosco um bom tempo, uns 2 anos aqui, nunca dizimou. E eu abraçava do mesmo jeito, amava eles do mesmo jeito, ele louvava, não louvava, pedia para louvar, ajudava a gente. Fiquei triste, porque o dia que não dizimou foi embora. E ter ficado mais tempo aí sem dizimar e ficado com a gente. É porque para mim era mais importante a presença deles do que o dinheiro que eles davam, irmão. Glória a Deus. O dízimo, conta aí. O pai dele estava procurando casar. Aí eu estava sempre tentando estar com o dízimo certinho, né? Aí ele estava muito sair com ele. Toda vez que eu ia sair com ele, eu olhava nas vídeos, olhava aqui, olhava isso, saía daqui. O dia que aparece o mal. Porque no final do ano eu ganho um dinheiro aí e vou pagar o documento desse cara. E falando para Deus, entendeu? Falando para Deus. Aí toda vez que eu passava numa blitz, eu falei, rapaz, meu Deus. Eu passava direto na blitz, os guardas não parava, um monte de gente não parava. Toda hora eu vinha assim na minha mente, as pessoas me lembrando. É o Deus guardando suas coisas, entendeu? Não, mas tipo, não é coisa para eu ficar com o documento do cara atrasado andando. Aí no final do ano agora eu fui conseguir pagar ele. Mas você fez o certo, você preferiu dizimar do que pagar o documento, né? Todas as vezes eu pensava, porque Deus vai guardando suas coisas. Ele todo arrebentado, ele nunca me deixou na mão na rua. Eu sempre dizia, Deus na minha vida, guardando minhas coisas, quebrando, deixando o vagabundo levar, não pode ser, né? Quem mais te deixar a pé no meio da rua? Eu tomei 4 multas de radar, dessas de 130 reais, que é 4 pontos. 4 multas. As 4 multas foram canceladas. Eles falam que que dão uma notificação por escrito, ela mudou a categoria. 4 multas, não. Dízimo, ainda do dízimo. Mas esse pastor que ensina, que prega sobre o dízimo, boa parte deles não dizimam. Boa parte por causa de falta de instrução, ou realmente porque não acha que não precisa mesmo. Então, todo pastor ele tem que dizimar. Eu conheço alguns que fazem, que dizimam. Vou imaginar, por exemplo, que amanhã depois, Deus toca no coração do Brad, do Marcelo e do Mike, e eles se colocam na brecha e vão ser pastores dessa igreja. Essa igreja vai crescer muito e eu vou precisar de pastores. E aí a igreja cresceu muito, eu vou chegar para o Mike e falar assim, Mike, a partir de hoje, a igreja vai te fazer uma proposta. Você larga o emprego secular e vem tomar conta da obra de Deus, ela vai te pagar um salário. Aí faz a minha proposta para o Marcelo e para o Braz. E a partir de agora eles vão receber salário da igreja para poder ficar à disposição da igreja, né? E vão receber o sustento da igreja. Eles, por serem pastores que vão receber os dízimos, eles ainda podem continuar dizimando, porque eles dizimam na minha vida. Eles podem continuar dizimando aqui na igreja, mesmo que o dízimo que eles vão receber da onde que vai vir o dinheiro que vai pagar o salário deles? Os dízimos dos irmãos, das ofertas que vão entrar. Eles estão recebendo dízimos, o pagamento deles vem do dízimo. Eles ainda podem tirar o dízimo deles e entregar na igreja. Por quê? Porque quando eles dizimam na minha vida. Agora eu, ainda que tenha salário da igreja, um dia eu vou ter também,
não posso tirar o meu dízimo e colocar aqui. Porque eu não posso comer o meu dízimo. O dízimo ele é comida. Ele é comido. Pastor, como é que você come? Você pega o dinheiro e... Não, eu vou comprar alguma coisa com ele. Eu vou botar gasolina no carro. Eu vou no supermercado, eu pago uma luz. Eu estou gastando dinheiro com dízimo, certo? Então eu não posso. O dízimo ele não pode ficar comigo. Ele tem que ser retirado das minhas mãos. Está entendendo? Então eu dizimo em outros pastores. Pego lá o valor do dízimo. Muitas vezes eu divido com outros pastores. Às vezes eu dizimo só. Depende muito da orientação do Espírito Santo. Quem lembra do gol que a gente começou a obra aqui com ele? Eu tinha um gol na época que começou a obra. Quem lembra? Lembra? Lembra, Marcelo? Então, ainda que na época que o presbítero Cléber estava aqui, eu havia feito uma oferta. Eu falei que eu ia ofertar aquele carro para a obra. Eu falei com o Senhor, assim que o Senhor abrir a porta para mim e me der o carro, eu vou entregar esse carro para a obra de Deus. Ele já era da obra, os carros em mãos, era para usar para a obra, mas eu ainda não tinha dado. Aí, quando eu continuei orando no Senhor, o Senhor falou comigo assim: para que eu possa te abençoar, a sua oferta, ela não pode ficar com você. Na sua igreja, você ainda tem poder sobre a sua oferta. Você precisa entregar em outro lugar. E aí eu orei ao Senhor. Eu fui num evento em São Paulo. E quando chegou lá, o Senhor falou comigo assim: oferta nesse ministério. Aí eu entrei em contato com o pastor. Conversei com o pastor falou: amado, faz o seguinte, vende o carro. Porque você trazer ele para São Paulo vai ser meio complicado, a gente ir buscar o carro vai ser um pouco complicado. Vende ele, pode vender barato para poder ser rápido. Só que ele falou comigo assim: só não vende parcelar, porque aí dificulta mais. Tentei vender à vista, não consegui, vendi a prazo mesmo. Liguei para o pastor e falei: pastor, não consegui vender à vista, só consegui parcelar. Então, uma das parcelas. O carro foi vendido e foi enviado para outra igreja. No momento que eu fiz isso, que eu tirei o carro daqui, levei para outro ministério, lá ofertei no ministério, foi quando Deus abriu as portas da minha vida, financeiramente. Então eu vou imaginar, por exemplo, que você chega aqui, Deus está no teu coração para você ofertar esse celular para a igreja. Estou aqui ofertar esse celular para a igreja. Aí você vem aqui, coloca ele no altar, uma oferta, o celular. Antes do culto, quando o culto acabar, seu coração vai estar um pouco ainda balançado, porque você gostava do celular. Geralmente Deus tira o que você gosta. Você fala assim: pastor, esse celular vale uns 4 mil reais. O senhor quer vender o celular? Você não pode fazer isso. Não. Por quê? Porque você está voltando para você aquilo que você ofertou. Tudo não, que você ofertou, tire da sua vida. Não fique com nada que você ofertou. Se você ofertou um óculos para o Senhor, uma garrafa, ela não pode ficar na sua casa. Tudo que é consagrado a Deus se torna uma maldição se você não tiver a unção para administrar. Entendeu? Então, é muito importante que aquilo que você consagrou, uma vez que você consagrou, você tem que tirar da sua vida. Ofertei um carro, esse carro tem que ir embora, quanto ministério. Só não faça o que a irmã fez, que está na igreja do pastor lá. O nome dele? A Janonuque. O pastor pegou lá o recibo do carro que a irmã ofertou. O carro valia 6 mil reais, mas tinha 9 mil de multa. Foi, não dá, né? E o recibo estava em branco para ele preencher. Se ele preenche o recibo para transferir para a igreja, de quem ajuda? Da igreja. Isso é literalmente dar algo com defeito. Entendeu?
A gente nunca pode dar nada, ofertar nada para Deus estragado. Nada. No máximo usado. Usado pode. Em bom estado. Entendeu? A não ser que seja em consenso com o pastor. Entendeu? Mas se é tempo bom, você não pode fazer. Porque o Senhor é o rei da primícia. O Senhor é o Deus da honra. Você não pode desonrar. Ana, por exemplo, quando ela oferta, quando ela consagra o filho dela, ela vai dizer o que para Deus? Se o Senhor me der um filho, eu tenho o prazer de ter um filho, eu vou ofertar ele, eu vou consagrar esse menino ao Senhor. Assim que eu desmamar do menino, eu entrego ele. Ela só esperou o tempo que a criança parou de mamar. Eu acho que geralmente 1 ano. Quando a criança parou de mamar, ela foi lá e entregou, fez o quê? Colocou dentro da igreja. Quem criou foi ele. E a Bíblia diz que Deus deu a ela, abriu a máquina para que ela tivesse mais filhos. Se não, ela teve 7 filhos. Então é muito importante a sua oferta. Você não tinha dinheiro, você fez um voto a Deus. Senhor, eu fiz um voto. Se o Senhor abrir a porta, se o Senhor me fazer prosperar, eu vou entregar uma oferta de 100 reais, eu vou entregar uma cesta básica. Na hora que você tiver condição, o mais rápido possível, você compra e compra o voto. Não à tarde, não tardeie. Porque o Senhor, Ele visita. Deus sabe o tempo que você pode cumprir ou não. Tem pessoas, às vezes, que no desespero, está desempregado, fala assim: Senhor, se o Senhor abrir a porta, eu vou ofertar o primeiro salário mínimo, meu primeiro salário para a igreja. Aí recebe o primeiro salário, está cheio de dívida, ele vai e não oferta. Entendeu? Muito perigoso. Então, o que Paulo está falando aqui? Que os líderes que são, os líderes são tudo isso aqui que Paulo falou. Os líderes sabem a vontade de Deus, as provas com excelentes, são instruídos pela lei, confiam que és guia de cego. E é guia de cego mesmo. A ovelha do Senhor, ela é cega. Aí, uma das características da ovelha é ser cega. A maioria das ovelhas são cegas. O que eu falei na aula passada? A gente que não sabe, não conhece Deus, nós estamos meio que tateando para encontrar o Senhor. Nós estamos aprendendo a cada dia, então a gente não pode ser guiado por vista. Agora a ovelha tem que ter um bom ouvido, as ovelhas. Então todo pastor, todo guia, todo líder, ele é guia de cego, te dando direção: vai para esse caminho, irmão, vai para esse caminho aqui, faz isso. No 19, 20, eu vou ler o 21 agora. Tu, pois, que ensina outro, não ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furta. Quem não dizima, está furtando o Senhor. Tu que dizes que não deve adulterar, adultera? São os que mais os pastores estão fazendo ultimamente. Casa, descasa, casa, descasa. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio? Paulo está perguntando. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Por exemplo, o adventista, ele se gaba de obedecer a lei de Deus, guardando o sábado. Mas eles casam e descasam. Se divorciam e casam de novo. Isso é o quê? Adultério. O que adianta guardar o sábado e adulterar? Desculpe do mesmo jeito. Porque, como está escrito, o nome de Deus, versículo 24, é blasfemado entre os gentios por causa. Toda vez que a gente erra naquilo que a gente ensina, a igreja ensina que não deve fazer as coisas, mas a própria igreja tropeça nessas coisas. Quando um crente faz isso, o que ele faz? Nós somos rodeados de uma nuvem de testemunho. O que ele fala? É por isso que eu não sou crente. Ainda eu estou melhor aqui fora. Para que eu vou para a igreja? Para fazer aquela palhaçada toda, para poder desonrar?
Para poder envergonhar o Senhor? Não, Paulo falando. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado dos gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Ou seja, os judeus, eles se gabavam muito porque era circuncidado. Todo mundo sabe o que é circuncisão? Tem alguém que não sabe o que é circuncisão? Então, acredito que todo mundo sabe, né? Não posso continuar. Ué? Porque a circuncisão, na verdade, é proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar o preceito da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Vou explicar. Não, vou explicar. Eu vejo qualidades que deveriam estar no cristão em pessoas que são ímpias. Acabei de falar aqui. Tem ímpio que ele prospera porque ele dizima, ele oferta. É tipo assim, às vezes a pessoa entende que ela tem que ser abençoada porque ela está na igreja, porque ela é crente, porque ela faz parte da sua geração, porque ela vem na igreja, porque ela faz campanha. E aí ela anda de Uber, ela anda a pé e passa o ímpio de carro novo. E ela não entende, Senhor, eu não entendo, Senhor. O Senhor abençoou o ímpio, trocou de carro e eu estou aqui te servindo, ó. Quem já fez essa oração? O Senhor parece que ama o ímpio. Passou aqui agora com o cigarro na mão, fumando. Se o Senhor pudesse responder, ele falava assim: não, o Senhor abençoa ele não é cigarro, eu abençoe ele porque ele dizima oferta. Faz o mesmo que eu te abençoo também. É porque Deus não fala assim para a gente, mas seria isso que Paulo queria dizer. Você que vai para a igreja, que faz campanha, você que é crente, que é batizado nas águas, é até batizado no Espírito Santo. Se você não cumprir os preceitos, os princípios bíblicos, e o ímpio lá fora cumprir, eu vou abençoar ele, e não vou te abençoar. Tem uma outra coisa também que ímpio faz muito. Ímpio acessa mais a graça de Deus do que crente. O crente, ele acessa a justiça própria. Oi? Ele teve o seguinte: bom, Deus vai me abençoar porque eu não fumo, não bebo, não roubo, não adultero, estou na igreja. Então eu sou merecedor da graça de Deus. Justiça própria. O ímpio entra aqui dentro da campanha, sabe o que ele faz? Ele bate no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador mesmo. Eu não valo nada. Mas disseram que o Senhor é bom. Eu acredito que o Senhor é bom, eu creio que o Senhor é bom. Disseram que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor, eu creio que o Senhor é misericordioso. Não olha para minha vida, não, minha vida é um lixo. O ímpio sai abençoado porque essa é a sua graça. E o crente dizendo assim: coitado desse ímpio aí, achando que recebeu a coisa de Deus, ele que não há pecado com ninguém, não. Dá bem, Senhor, eu não sou como ele, que fumo, que roubo, que adultero. Eu vi esse ímpio lá no pagode outro dia. Cara. O que é isso? Justiça própria. Então Paulo está dizendo: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Justiça própria. Só vamos trocar a circuncisão por justiça própria. A incircuncisão, versículo 27, que por natureza se cumpre a lei. Não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? É o que eu acabei de falar aqui. Não adianta você se gabar
de cumprir alguns preceitos de crente se você não obedecer a palavra de Deus também. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente na carne. Eles tinham, a circuncisão era uma marca, um sinal na carne, física. É meio parecido com essas igrejas que dá valor à veste, que julga as pessoas pela aparência, porque fulano veio de vestido comprido e a irmã que está de sainha toda vagabunda. Crente que anda de saia comprida. A Laila ela não é muito crente não, porque ela está de cordão, está de batom vermelho, vermelha do capeta, porque ela é pombageira. Essas coisas de crente. Entendeu? É isso que Paulo está querendo dizer. Não é o exterior. A circuncisão de verdade, não. A conversão, ela não começa de fora para dentro. Ela começa de dentro para fora. Eu conheço irmãs que assim eram crentes, andavam de veste comprido, mas elas tinham um shortinho curtinho guardado. Do dia que ela desviasse, elas usavam o shortinho. Entendeu o que eu quero dizer? O que é a circuncisão, Paulo está falando? O que é a libertação? O que é a conversão de verdade? Não é uma marca externa, não é colocar veste comprida. É aqui dentro. É quando você, daqui de dentro, se convenceu que isso é ruim. Independente de ser certo ou não, você não quer usar para agradar o Senhor. Isso não incomoda também. Eu não fumo, irmão, porque é pecado, não é pecado. Eu não fumo, porque senão vai escandalizar a igreja, ou porque os irmãos não vão me ver como crente. Eu não fumo, primeiro porque é idiotice, e segundo, eu não quero desagradar o Senhor. Por que eu não adultero? Eu até poderia fazer escondido. E dá para fazer escondido por muito tempo. Não é porque a igreja vai descobrir, vai dar problema, porque eu não quero manchar a minha comunhão com Deus. Então, o que Paulo está querendo dizer é isso. Para eu ser um crente verdadeiro, para eu ter a circuncisão, que antes era no exterior, era algo na carne, na marca, exteriormente, onde era um sinal externo. Paulo está falando assim, agora ela tem que ser interna, tem que ser uma mente convertida, um coração transformado. A minha mãe, por exemplo, ela não usa brinco, e não é porque é pecado não, que a gente veio para cá, ela pode usar, mas é porque o Espírito Santo falou para ela para não usar, e ela sentiu e tirou, e nunca fez disso doutrina, não fica cobrando as pessoas para não usar. Olha lá, quase. Mas é cristão, Paulo está falando, mas é judeu, é cristão o que é no interior, e a circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra. Essa questão da letra, irmão, é o seguinte: existe uma como é que eu vou explicar isso aqui? Quando eu me converti, eu estudava a Bíblia 6 horas por dia. Eu sabia exatamente onde boa parte das passagens estavam, porque eu tinha contato com as Escrituras de 6 a 8, 6, vou botar 8 não, 6 horas por dia. Dificilmente eu não lia a Bíblia uma hora por dia. Era comum eu ler 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia. Os 3 primeiros anos da minha conversão, então eu comia a Bíblia mesmo, era de madrugada, era de dia, todo dia eu tinha esse hábito. Era um costume, era uma dedicação minha. E aí eu pegava a Bíblia ali, eu falava versículo, puxava versículo. Durante esse tempo eu estava lendo, eu conhecia muita letra, mas eu não conhecia o espírito da letra. Porque essa palavra aqui, ela tem um espírito. Você precisa ter o espírito da letra. Porque a letra, ela mata. O espírito da vida. Vou explicar. Depois de um período em que eu aprendi muito a letra,
o Espírito Santo ele começou a me lembrar dos versículos bíblicos, vivendo eles. Tipo assim, ó, com a mesma medida com que medir, será medido, recalcado, sacudido e transbordado. Esse versículo, eu lia ele e eu cobrava os irmãos. Mas quando o Espírito Santo ele me instruiu esse versículo, é diferente. Você viver isso na pele. Eu passei a viver a experiência dos versículos com o Espírito Santo. Ele foi me conduzindo e me mostrando a letra, o espírito por cada letra. Tipo aquilo que eu falei com vocês, que eu li, que no Antigo Testamento havia uma lei aonde pedia para que as pessoas, quando fossem colher espigas, as que caíssem no meio do caminho não pegassem. Como o Espírito Santo ele me mostrou esse versículo? Como é que ele aplicou isso na minha vida? Há um período da minha vida onde eu catei latinha, e eu vendia latinha para comprar gás, e eu precisava daquele recurso. O Espírito Santo me colocou num patamar de vida financeira, onde esse tipo de recurso para mim não é interessante mais, é insignificante. Mas existem pessoas que estão nesse nível. Então o Senhor falou assim: você hoje não precisa mais da latinha, então não venda mais latinha, dê para quem precisa. De vez em quando em casa eu junto os ferros, os negócios assim que dá para fazer dinheiro. Eu poderia muito bem pegar, botar lá, ir lá e vender isso aí, pegar um dinheiro, pegar 10, 15, 20 reais, 30 reais. Mas sempre tem uma pessoa passando que precisa. O que o Espírito Santo falou comigo? Eu te coloquei no patamar, porque quem é dono da lavoura não faz diferença as espigas que caiu. Mas para a pessoa que não tem nada, aquela espiga que caiu faz uma diferença. Então, o que Paulo está dizendo? Mas é cristão o que é no interior, na circuncisão do coração, não no espírito, não na letra, cujo louvor provém de homens, mas de Deus. Ou seja, eu agora estou caminhando com o Senhor e eu preciso agradar a Deus. Eu não busco em pessoas que as pessoas reconheçam em mim cristão. Se eu me preocupasse com a opinião das pessoas, eu vim de terra. Talvez se eu usasse terra, essa igreja estava cheia. E as pessoas passam aqui e falam assim: aquela igreja não deve ter pastor não, porque eu nunca vi ele na igreja. Por quê? Estou caçando um cara com terra. Sempre vem irmão de camisa, deve ser seus irmãos, o pastor nunca vem não. Eu não sei se isso acontece, mas deve ter essa falação. Esse comentário. Uma vez, ele ficava aqui de dia e ele usava bermuda. O pastor veio da outra igreja pediu para ele usar, não, porque aqui o povo aqui não recebe bem pastores que usam bermuda. Entendeu? Teve uma pregação, uma pregadora, um culto que teve aqui, ele não veio pregar. Pastor. E o prefeito na época ele era mais comunicativo, ele era mais usado, ele tem dom de revelação. E eu estava no canto, ele quieto. O Espírito Santo falou comigo assim: ela hoje teve uma péssima impressão sua. Ela vai te julgar porque você ficou quieto, você não participou. Mas fique tranquilo. O Senhor falou comigo. Se não me engano, naquela noite, eu acho que ela acabou por trazer o carro, né? Na chuva, assim, rolando na céu, veio que pregar a profecia para o prefeito, queria ficar e eu ia embora. Deus tinha escolhido ele e não eu. Na mesma semana a igreja dela dividiu. Por que isso? Porque parece que as pessoas que são mais usadas é que é de Deus. Isso não tem nada a ver. E se quando Deus trouxer, ele usa até uma lula. Né? Não usou a lula de balão? Se ela tivesse coisa, você grava na bispa. Ela foi usada. Estão entendendo? Então é isso que Paulo está querendo dizer. Eu já ensinei aqui para vocês que os dons espirituais não é identidade do cristão. Não é porque Deus te usa para o culto que você é de Deus, porque é o dom de Deus. O que prova? O que mostra que você é um cristão de verdade? Os frutos, o caráter, a postura, o comportamento, não os dons.
alguém pode ser muito usado por Deus e mesmo assim ter um caráter corrompido. Alguém pode vir aqui profetizar e tudo acontecer. Vai ler esse ali como no pai, um mau caráter. Capítulo 3. Qual é logo a vantagem do judeu? Paulo perguntou. Qual a utilidade da circuncisão? É uma pergunta. Paulo agora vai responder. A Bíblia tem muito disso, ela pergunta e responde. Muito. Em toda maneira. Porque primeiramente a palavra de Deus foram confiadas a eles. Lhes foram confiadas. E por que eles perderam esse privilégio? Vocês sabem? Por que os judeus receberam a primeira palavra de Deus e perderam o privilégio? Oi? E deveria servir de altar para as nações, se fecharam numa bolha. Deveriam instigar as nações a quererem esse Deus através do evangelismo, de cordas humanas, que você ganha as pessoas não é com pregação, entenda isso, é com cordas humanas. Todos vocês aqui não foram ganhos pela pregação, foram ganhos com cordas humanas, com relacionamento. Como é que uma pessoa decide se vai ficar aqui ou não? Quem sabe? Extremamente, em exceção os casos como o da Adriana, dificilmente isso acontece com o caso da Adriana, que ela estava na casa dela e o Senhor mostrou essa igreja, ela veio. Isso é raro. Mas a maioria das vezes a pessoa vem e no relacionamento da igreja ela fala, vou ficar aqui, me sentir bem. Irmão, eu não conheço, se você conhecer, você me fala. Alguém que chegou aqui e falou assim, detestei a igreja. O lugar é péssimo, mas vou ficar porque a palavra é muito boa. Estou aqui por causa da palavra de Deus. Eu nem gosto dos irmãos, mas vou ficar. Difícil, não existe, né? Pode falar que não gosta do lugar, né? Porque... Não, eu também vi o lugar, arrastado. Desse jeito. Sim, convivo. Muda muito. O ambiente conta muito. As pessoas. Então o que os judeus fizeram de errado? O que as igrejas fazem hoje, algumas igrejas fazem hoje. Elas se fecham, dizendo que são santas, que tudo deles é santo, e que o ímpio não pode participar porque é santo. Irmão, tem igreja que o ímpio não pode dizimar. Eu conheço uma igreja, uma igreja grande, que se você visitar ela, você não for de lá, você não pode dizimar. Oi? Eu acho que ofertar pode, mas dizimar não pode não. Chega lá, foi dizimar e fala, não pode não. Só com os bens. Entendeu? Eles se fecham. Fazem uma bolha. Só eles. Eu vim de uma igreja assim. Lá não se convidava ninguém de fora da igreja. Irmão, era muito raro as exceções que pessoas de outra denominação vinham pregar. Só se pregava de dentro da igreja. Não orientava, não deixava, assim, era meio quase que proibido. Não tinha essa palavra, está proibido, mas assim, eles apertavam tanto você em cima do altar, se você tivesse comunhão com outro crente, tipo assim, alguém descobriu e viu a lá e andando com uma assembleiana, com a irmã de uma outra igreja, e já chegou ao conhecimento do líder que a lá tem uma amizade muito grande com essa irmã, que no dia que não tem culto, visita outra igreja. Pronto. O tema hoje do estudo vai ser esse irmão que está nos traindo. Você anda em comunhão com o ímpio? Não, aí ó. Não, pastor, mas ele também é crente. Que crente o quê, rapaz? O diabo também usa a Bíblia.
Toma cuidado. Não massa da prima. Não chama de irmão. Uma igreja é grande. É Vou grande te uma falar. igreja. Giovanni veio de lá, sabe disso. Então, aonde os judeus erraram, se fechando. Ficando tão difícil servir esse Deus, que as pessoas não queriam participar. A ideia de eu não usar terno no começo aqui foi por isso, para que as pessoas sentissem a vontade de vir do jeito que estavam. Porque o ambiente de terno, todo mundo de terno aqui, faz separação, irmão, faz distinção entre os visitantes da igreja. Rapaz, imagina as irmãs de saia xadrez, saia comprida, aqueles uniformes de igreja, né? Já viram os uniformes? Saião, blusinho. E os varões, todo mundo de calça social, de terno, se não tiver terno, pelo menos a camisa social, gravatinho. Aí vem o Maio, com a camisa do Quicksilver, deve ser do diabo, que esse cordão do capeta. O Maio vai entrar de tênis, vai falar bem assim, ó, o Maio vai entrar de tênis, vai falar bem assim, caramba, semana que vem acho que vou ter que comprar a calça. Mas dá pra vir não tenho calça. Nossa, queria tatuar. Entendeu? Ó, não vou vir não enquanto eu não comprar uma calça. Dificultou para ele vir, irmão, tá bom. Agora vem ele lá, com camisa dizendo preta, tênis, shortinho. Aí vem o pastor também, tênis, calça jeans, camisa. Ah, vai lá, o pastor também usa tênis. Estou à vontade. Essa foi a minha visão. É ganhá-los na carne. É fazer com que a pessoa sinta vontade, sinta bem, que fique. Mas foi mal interpretado. Falar da igreja não tinha doutrina. Eu não perdi a fé. Aí Paulo vai dizer, qual é a vantagem? Muito, de toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus foram confiadas. Porque se alguns foram incrédulos e a sua incredulidade aniquila a fidelidade de Deus, Paulo está perguntando ainda. Isso aqui também é para nós. Deus deixou de ser Deus porque o pastor desviou? Deus deixou de ser fiel porque se decepcionou como irmão da igreja? De maneira nenhuma Paulo vai responder. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Irmão, toma muito cuidado com a sua justiça. Por quê? Porque nós não conseguimos entender o nível de Deus em relação à justiça. Existe um termo para definir um pouco de justiça. Eu acho que é equidade. Eu vou pesquisar de novo lá, depois eu vou te falar, mas eu acredito que é equidade. A justiça de Deus está baseada em equidade, que a gente desconhece esse princípio. Eu vou dar uma instrução. Você chegou no PA para ser atendido, certo? E aí a moça falou bem assim, fez sua ficha e falou bem assim, daqui a pouquinho o médico vai te atender. Você está com dor, só que ela te deu pulseira amarela que é o fraquinho? Verde. Porque ela viu ali que você está com dor, não tem prioridade, certo? Aí você está lá, com dor, já passou uma hora, você chega para você, moço, o médico vai atender? Já vai sim, só um minutinho. Aí você está ali. Ali na recepção tem umas 3 pessoas, porque você viu uma sala atendida, a outra foi atendida, e a dor está aumentando. Você já está incomodado, porque já passou 2 horas, certo? Quando está dando 4 horas, já perdeu até a paciência, esqueceu que você é crente. Você vai na moça, vai me atender ou não vai? O médico vai para mim.
Senhora, já vai ser atendido, só um minuto. Tem um pouquinho de paciência. Você fala, eu tinha quando eu cheguei há 4 horas atrás. Já perdi ela? Porque está com dor, irmão. De repente chega uma pessoa, passa na recepção, senta do seu lado. Ela mal senta. Quando ela acabou de sentar, chama o nome dela. Fulano, aí ela levanta e vai ser atendida. Você fala, hã? O que você pensa? Isso aconteceu o quê? Uma injustiça. Aí você vai na bolsa. Oxi, minha linda, estou aqui tem 4 horas. A boneca que chegou, que acabou de ser atendida, é a sua amiga por acaso? Tem uma senha para poder pegar por fora? Você vai quebrar o pau com ela, porque você sentiu o quê? Injusto? Ela fala o que com você? Senhora, na triagem, ela recebeu a ficha vermelha. Ela está com um princípio de infarto. Ela tem prioridade. A equidade de Deus trabalha dessa forma. Deus não olha como o homem olha. A gente olha os nossos interesses. Deus olha o interesse global. Entendeu? Então, todas as vezes que você quiser atingir o coração de Deus mais rápido, não pense em você, pensa no todo. Entendeu? Aí você passa na frente de todo mundo. A sua senha chama primeiro. Então, isso é equidade. Então, voltando aqui a dizer, ó. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Ou seja, se você cometer injustiça, foi injusto, e Deus sendo injusto com você, você vai chamar de Deus de injusto? Eu alugo o carro, eu faço contrato. E no contrato, eu deixo as cláusulas contratuais bem explicadas. E eu as explico verbalmente. Porque eu sei que o cara que está alugando o carro não lê. Ele quer o carro para trabalhar, ele quer saber do que lá. Ele já conversou comigo, tirou as dúvidas dele. O que eu falo com ele? Lê o contrato. Porque tudo vai ser dentro do contrato. E geralmente eu espero a pessoa descumprir o contrato para cumprir a minha parte do contrato. E ele toma prejuízo. Recentemente, agora, ontem, eu recebi um contrato com o rapaz porque ele quebrou o contrato. Ele entrou, pagou um calção, R$2.000 de calção. E ele atrasou. Lá no contrato diz que não pode ultrapassar 3 dias sem pagar o valor do aluguel. Ele já tinha 15 dias que estava atrasado. E aí, quando inteirou 15 dias, eu cheguei para ele e falei para ele assim: olha, eu vou ter que rescindir o contrato, você não pode mais dirigir o veículo, você precisa me devolver o veículo. Ficou triste, chorou e tudo mais. Ele falou assim: e caiu o calção. Eu falei: você perdeu ele. Porque no contrato fala que você tem a perda do calção. Você leu o contrato? Não. É isso que está dizendo aqui, ó. Se você cometer injustiça e Deus for justo com você, você não pode chamar Deus de injusto. E geralmente é isso que acontece. Geralmente os flagelos que a gente sofre, que a gente chama Deus de injusto, é Deus cumprindo justiça sobre nós. Lembra da mensagem do domingo? Não parecia ser injusta a fome? O que Davi falou? Senhor, por que está acontecendo isso com a gente? O Senhor falou assim: por causa de Saul. Eu estou cumprindo a justiça, porque ele quebrou o voto, ele quebrou a aliança. Então Paulo vai responder: de maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. E por que não dizemos, como somos blasfemados, como alguns dizem, que dizemos: façamos mais para que venham bens. Não, façamos mal para que venham os bens. A condenação desse é justa. O crente não pode confiar muito na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, achando que ele vai ficar impune se ele fizer o mal. É aquilo que eu falei com você. Deus vai abençoar o ímpio, que não tem nada a ver com Deus, que vai até para o inferno, porque cumpre o princípio. Irmão, vou falar uma coisa com você: tem ímpio que não mente.
Tem ímpio que ele não mente. A barriga, senão. Ninguém quer ver a barriga, não. Você lida com a pessoa, ele é extremamente verdadeiro. Ele não fala mentira, ele não anda com mentira, ele não gosta de conversa assim, atravessada. É verdade. E tem crente que vai ser aqui, ó. Não é dos dedos da mentira. Vamos parar por aqui.